Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você hoje. Que bom estarmos juntos para podermos estudar a palavra de Deus e abrir os olhos para as verdades eternas que podem salvar as almas. Nós vivemos num tempo muito solene, muitas coisas estão acontecendo no cenário mundial, no cenário do nosso país e também no ambiente religioso. Todas elas impactando o nosso futuro e o destino das nossas almas. A nossa decisão, portanto, deve ser sábia. E esta é a necessidade, ou é a razão, pela qual nós precisamos estudar a Bíblia e conhecer a vontade de Deus para o nosso tempo. Nós vamos fazer isso hoje, mas antes quero apresentar aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. O Senhor nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Este ministério, o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, é uma igreja não coligada com nenhuma outra denominação, não faz parte do movimento ecumênico, não tem cooperação com nenhum outro ministério no mundo. É uma igreja única, levantada com o propósito de levar o evangelho puro e verdadeiro para todos os países do mundo nesta geração. Temos uma meta muito grande a ser cumprida. Graças a Deus, conseguimos fazer chegar cerca de 1 milhão de folhetos em outro continente. Chegaram esta semana, já recebemos o ok dos nossos irmãos, já está lá o material e muitas almas vão ser ganhas em nome de Jesus. Para que esse projeto continue avançando e outros também, depende o caixa do Senhor, dos dízimos e das ofertas. Não porque Deus precise, mas porque Deus ideou este método a fim de que as pessoas fossem salvas. A propósito, hoje, exatamente agora, nós estamos realizando o lançamento mundial da campanha de evangelismo da costa do Oceano Atlântico. Isso mesmo. A meta é tornarmos a mensagem das trombetas conhecida em todas as cidades litorâneas do Oceano Atlântico. Isso inclui desde a Antártida, aqui até, a partir da Argentina e Chile, vai subir até o Canadá, por todas as Américas, América do Sul, Central e do Norte, e depois lá em cima, Groenlândia, aquelas ilhas, né, Islândia, enfim, Finlândia, e vem descendo pela Europa até a África, até o sul da África. Temos muito por fazer. Os países localizados nesta região, onde o Ministério tem presença, já foram mobilizados e o Ministério já está trabalhando para dar início. Se você que encontra-se aqui no Brasil quer ajudar nesse projeto, você tem como ajudar de duas maneiras. A primeira maneira é, se você mora no litoral, ou se você pretende ir para o litoral em algum momento, pode fazer um trabalho de divulgação lá. Temos o material, esse material vai estar pronto nos próximos dias, em mãos, e aí você solicita, não paga nada por ele, vai pagar só o frete se não conseguir vir buscar pessoalmente. E vai fazer o teu trabalho. Nós só queremos que daí você indique aonde você fez, porque nós não queremos deixar nenhuma cidade sem ser atingida. Todos os bairros de cada cidade vão ser atingidos com a mensagem. E a outra forma é, não tenho condições de ir pessoalmente, porque eu tenho as minhas dificuldades de mobilidade, ou porque eu não moro, ou porque eu não pretendo ir para o litoral, enfim. Então você pode apoiar com as ofertas específicas para o projeto de evangelismo do litoral. Nós fizemos um orçamento, e pasmem vocês, para atingirmos o Brasil inteiro, usando de uma estratégia de marketing que já foi usada até em anos atrás pela política. A Bíblia diz que às vezes os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. O projeto todo, para atingirmos todo o nosso país, ele chega a passar pouco de 100 mil reais. Isso para ser feito, nós temos 10 anos, 7 anos nós colocamos de meta para fazer.
Então, é plenamente factível, temos condições de fazer, não é impossível. Se vocês dividirem, 7 anos são 84 meses. Se você dividir esse valor por 84, vai ver que o valor mensal não é grande, certo? E esse esforço vale a pena porque são muitas almas que moram lá. No nosso país, a maior parte da população está concentrada na região litorânea. Se nós buscarmos não só cidades imediatamente no litoral, mas próximas, essa faixa litorânea, vocês vão ver que são dezenas de milhões de pessoas. Eu, sem medo de errar, posso falar que são mais de 50 milhões de pessoas que vivem na faixa litorânea do Brasil, ali bem coladinhas do mar, né? Então, meus queridos irmãos, atenção, você que está longe, você quer participar desse projeto, você quer também trabalhar pela salvação dessas almas, entre em contato conosco pelo WhatsApp. O número é, se estiver fora do Brasil, 55, o DDD 41 995098425. E atenção, se você está ou tem acesso aos demais países que falam outros idiomas. Nós já temos este material traduzido em outros idiomas. Entre em contato conosco, ok? Atenção, você que está na Argentina, você que encontra-se na Venezuela, Colômbia, Panamá, Honduras, Guatemala, México, nas ilhas do Caribe. Atenção, você que está nos Estados Unidos, no Canadá, né, ou em países da Europa, entre em contato conosco. É possível que já tenhamos o folheto no teu idioma. E se não tivermos, vamos fazer um esforço para possuir, tá bom? Posto isso, meus queridos irmãos, hoje eu não vou apresentar todos os demais folhetos do Ministério. Quem tem interesse, entre em contato, solicita, a gente passa a lista para você, tá? Vamos nos colocar em pé, vamos estar louvando a Deus, e aqueles que estão preparados vão fazer a sua devolução, enquanto nós estivermos cantando. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus.
Santo e bom Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós humildemente viemos apresentar estas pequenas contribuições encaminhadas à tua casa de oração, à tua arca do tesouro, pedindo, Senhor, que, mediante a tua providência, o teu infinito poder e sabedoria, este recurso possa render o máximo. E assim este ministério cumpra a missão que lhe foi designada. Dá aos administradores desta obra sabedoria, prudência, honestidade, para que em tudo, ó Deus, o Senhor possa aprovar esta obra. Pedimos, ó Deus, que abençoe desde já as almas que serão atingidas por meio do emprego destes recursos. Abençoe em especial o projeto de evangelismo do Atlântico, e que toda alma sincera possa se engajar nele. Que ninguém negligencie a sua parte, para que em breve, quando estivermos ao redor da árvore da vida, participando do fruto que preserva a nossa imortalidade, possamos, Senhor, com alegria, contemplar o fruto do nosso trabalho. Almas eternamente salvas. Esteja com o teu povo, abençoando, prosperando e fortalecendo a cada um dos teus servos. É o que te pedimos e também, Senhor, pedimos pela mensagem, que seja o Senhor Jesus falando ao teu povo por meu intermédio. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bluetooth mode. The Bluetooth device on your input. Queridos irmãos, eu só queria falar algo antes de darmos início à mensagem. Eu sei que na igreja sede eu já falei, mas para você que nos assiste, creio, é importante também. Agora, exatamente, este folheto já está disponível em formato eletrônico para quem quer fazer o seu evangelismo via WhatsApp, Facebook, redes sociais. Entre em contato, peça pelo grupo do WhatsApp. Você vai receber, aqui o irmão Cândido é quem está encarregado de fazer o lançamento pelo WhatsApp, né, irmão Cândido? Está tudo sincronizado. Hoje nós temos lá o pastor Marcos na região de São Paulo, no campo africano também, o pastor João Carlos está fazendo o lançamento, enfim, o lançamento sincronizado desta grande campanha. Então você que tem celular, quem não tem celular hoje, né, dos adultos, muito difícil não ter. Então você que tem celular, com certeza você tem muitos contatos. Você tem um compromisso com Deus. O teu compromisso é compartilhar este folheto com todos os teus contatos e incentivar as pessoas que são os teus contatos a fazerem o mesmo. Vamos criar uma grande corrente aqui, a corrente da divulgação da palavra da verdade. E essa corrente vai atingir muitas almas interessadas. O teu trabalho pode ser o da formiguinha, mas todas as formigas do formigueiro acabam com as folhas da árvore, não é assim? Então a soma delas faz muito. As formigas por dia comem toneladas de folhas. E tudo isso com a soma daqueles bichinhos que você vê desse tamanhozinho. Então, vamos nós fazer a mesma coisa também. Amém? Amém. Quem vai se engajar no projeto? Amém, né? Em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, vocês que estão nos assistindo também, se você tem muitos contatos, acha que não tem tempo de fazer, peça para o teu filho. Ele vai ter a maior alegria de ficar compartilhando, porque a criança gosta disso aí, né? Filho, filha... E vamos lá, vamos trabalhar. Você que é jovem, não perca a oportunidade, né? Você que é mais ativo, engajado, você que tem idade, não sabe operar, peça para o teu filho, faça, não perca a oportunidade, certo? Não tem custo nenhum. Nós podemos divulgar. As redes sociais hoje divulgam muita coisa que não presta, né? Vamos divulgar algo que realmente tem valor. Agora vamos falar da mensagem de hoje. Ela encontra-se em 1 Reis, capítulo 22, e nós vamos intitulá-la de
amizades que levam ao mal. Na verdade, o título poderia ser uma série de frases alternativas com o mesmo sentido, usando outras palavras, porque dá para dizer isso de muitas formas diferentes. Portanto, é seguro que não seja o melhor título possível, mas eu creio que ele transmite a ideia, né? A ideia a ser transmitida é a companhia que eu tenho. E a amizade, ela é uma palavra que ela engloba uma série de relacionamentos. Ela não diz respeito apenas a pessoas que eu conheço. Ela pode dizer respeito a familiares, porque afinal de contas eu posso manter relações amistosas com os meus familiares, certo? Ela pode dizer respeito também a colegas de trabalho, amigos, realmente, vizinhos, e assim por diante. Pessoas com as quais eu me encontro e passo a ter alguma espécie de convivência. E nós temos lições a tirar disso aí, nós vamos comentá-las no decorrer da mensagem. O texto encontra-se em 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo número 1. Ali nós vamos ver de uma amizade entre uma pessoa que servia a Deus e uma pessoa que não servia a Deus. Versículo 1. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro, hoje, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Parece que Josafá, uma pessoa temente a Deus, não confiou muito na palavra daqueles 400 profetas que estavam ali. Versículo 8. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: trazei-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Aqui, meus queridos irmãos, nada de novo em relação até o que a gente vê hoje, né? Pretensos profetas de Deus falando bem de quem tem poder e dinheiro. Alguma novidade?
Só que chamaram Micaías. Este era um profeta do Senhor. Fazia a vontade do Senhor. Não se preocupava em agradar as pessoas. E aí a resposta dele não foi a mesma. Verso 13. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E Micaías falou: sobe e serás próspero, porque o Senhor o entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Daí a gente entende, né, que Micaías foi meio sarcástico quando falou, e o rei logo percebeu que ele não estava falando a verdade. Então Micaías muda o tom da prosa e entrega a mensagem do Senhor, dizendo no verso 17: então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Isso Micaías, né, o profeta. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá a Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? Ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Micaías agora se dirige para o rei e fala: agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Irmãos, eu posso dizer para os irmãos que foi preciso coragem para Micaías, né? Tinha 400 profetas falando: olha, o Senhor vai vencer a guerra e tudo, né? E aí ele fala para o rei: olha, esse espírito deles aí é tudo espírito de mentira. Tentaram imaginar a situação? Bom, aconteceu o óbvio, né? Verso 24. Então Zedequias, filho de Kenaana, um dos falsos profetas, chegou e feriu Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, o filho do rei, e direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías, possivelmente a esta altura já amarrado, né? Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Sejam bem-vindos. Então, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E antes de avançar, queria fazer aqui alguns comentários, né? Josafá, pelo que se vê até aqui na história, era uma pessoa que temia a Deus. Acabe, não gostava da palavra do Senhor. Quando o rei Acabe propôs aquela empreitada, então Josafá foi quem disse: olha, vamos consultar ao Senhor. Acabe
como gostava de fazer, não a vontade de Deus, mas a sua própria vontade, o que ele fez? Mandou chamar os profetas que lhe convinham. Aquelas pessoas que profetizam coisas agradáveis, o pastor que fala de prosperidade no culto, né? A pessoa que fala que os teus sonhos Deus vai realizar todos eles, né? O cantor que traz aquela mensagem de autoajuda na sua música, né? Enfim, todos aqueles que vão dar uma afagada no seu ego. Então, toda essa espécie de mensageiros se concentrou ali, não eram poucos, eram 400, pense, muita gente. E eles de forma unânime disseram, não, rei, vai que o senhor vai prosperar. Porque eu sou profeta, estou profetizando na tua vida. O que você pretende fazer vai dar certo. O teu sonho Deus vai realizar. O teu plano você vai concluir ele. Estavam lá os profetas da prosperidade. E o rei, contente com seu ego afagado, lisonjeado por aqueles mentirosos, pelos bajuladores. Só que então veio o mensageiro do Senhor. E aí o mensageiro do Senhor falou outra coisa, como nós vimos. Irmãos, vamos ponderar numa coisa. Após essa situação toda, o que é que Josafá deveria ter feito? Deveria ter falado para Acabe, olha, eu percebi que o Senhor não está com esses 400, está com esse aqui. Tudo bem que você mandou ele prender, entendo, mas eu acho melhor não ir. Se você quiser ir, pode ir, mas eu não vou colocar o meu exército junto, eu não vou. Certo? Sim. Ah, mas isso ia comprometer a amizade com Acabe, pense bem. Eu já vi que o meu amigo está determinado aí. Eu estou no território dele. Vai que ele fica aqui chateado e eu sofro até alguma consequência, né? E aí a amizade, quem sabe até o medo ali de uma represália ou algo pior, fez Josafá ceder. E aí, irmãos, a gente começa a ver o problema existente numa amizade entre duas pessoas, quando uma teme a Deus e a outra não teme a Deus. Esta amizade, não importa em que setor da sociedade ela seja cimentada, ou seja, não importa entre quais pessoas, se entre primos, entre irmãos, entre pai e mãe, entre filho, né? Entre colegas, vizinhos, tal, sempre que houver um que teme a Deus e um que não teme, e eles quiserem andar em harmonia, vão chegar a pontos como esse aqui. Esse é um ponto no qual a caminhada deles encontrou uma bifurcação. Tinha um caminho à direita, que era o caminho apontado por Micaías, ou seja, fiquem quietos, Deus não iria com vocês nesta empreitada de guerra, sosseguem. E o outro caminho querem teimar, vão sofrer as consequências. E o homem não temente a Deus, como sempre acontece, o que diz? Isso é coisa da cabeça deles. Põe esse homem em pão de angústia e água de amargura, e quando eu voltar em paz, né, até eu voltar em paz, esse homem vai sofrer. Né? E aí a pessoa que teme a Deus acaba cedendo. O que acontece? Muitas vezes, quando nós estamos nas nossas vidas, nós não conseguimos enxergar 3, 4, 5 anos, 10 anos para frente e ver qual a consequência de hoje ceder num ponto para um amigo, um marido, uma esposa, enfim, que não é da fé. Né? Ah não, poxa, mas em nome da boa convivência eu vou ceder. E aí quando você cede, o que acontece? Às vezes você abre a porta de um dilúvio. Diz que a barragem estoura pela rachadura, né? Barragem de água. Está tão em voga isso aí, né? Tanto se falou de estourar a barragem. Ora, a barragem estoura por uma pequenina rachadura. É uma pequena concessão para que a água passe. E quando a água começa a passar, ela vai alargar, até que finalmente toda a água que estava no reservatório vai escoar. E na história de Josafá e Acabe não foi diferente. E olha só como as coisas vão piorando, né? O ímpio, que está fazendo errado, que está liderando a ação errada, ele ainda quer colocar o justo na situação pior. Porque ele falou assim, não, você vai com a roupa de rei, eu vou me disfarçar. Ué, amigo da onça, né?
Ele colocou quem na fogueira? Josafá. E Josafá já tinha cedido uma vez. O que ele fez? Quando você cede a primeira vez, a tendência é você ceder a segunda. Então, o que precisa é você na primeira, né, ou na próxima, se você já cedeu várias vezes, é você botar o pé firme, certo? Mas Josafá teve que aprender de outra forma. Versículo 31. Começou a guerra e o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os chefes dos carros Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém, Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. Tal como o profeta tinha dito, Acabe perdeu a sua vida. E Josafá escapou por pouco. Mas considerem uma coisa. Josafá tinha dito para Acabe, no versículo 4, serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Quando ele se comprometeu a andar contra a vontade do Senhor, em nome da convivência com Acabe, ele não colocou em risco apenas a sua vida. Ele colocou também em campo os soldados que ele tinha, e ele colocou os cavalos que ele tinha em campo. E aconteceu que muitos perderam a vida por causa da política da boa vizinhança de Josafá. Muitas vezes a política da boa vizinhança no casamento leva à perda dos filhos. Muitas vezes a política da boa vizinhança para com os filhos leva à perda deles e dos netos. A política da boa vizinhança para com os pais leva a pessoa a perder a sua própria alma, né? E assim por diante. A política da boa vizinhança com os irmãos, com as irmãs, enfim. Irmãos, se política levasse a pessoa para o céu, então eu acho que a Bíblia tinha que ter sido escrita de uma outra maneira, correto? Porque não é o que nós enxergamos aqui. A posição de Josafá ficou extremamente comprometida, porque ele cedeu. Graças a Deus, Josafá aprendeu a lição. Um pouco mais à frente, no próprio capítulo 22, diz que o filho de Acabe começou a reinar, né? Versículo 40. Assim dormiu Acabe com os seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E mais adiante, Acasias propôs uma aliança com Josafá. O que ele fez? Verso 49. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. Agora ele aprendeu. Mas para ele aprender, quantas vidas se perderam? E aqui, meus irmãos, nós podemos trazer para a nossa experiência. Às vezes eu falo com as crianças lá em casa, né? Ou não ter muita amizade com pessoas que não são da fé, que são mundanos. Essas amizades não constroem
né? Amizades, às vezes o amigo que está na rua, enfim. Essas amizades não constroem. E isso não diz respeito só a quem não professa nenhuma religião. Porque no caso de Acabe, se vocês considerarem, Acabe era o rei de Israel, reino do norte. Para todos os efeitos, Israel, reino do norte, tinha a mesma fé, entre aspas, do que a fé de Judá, certo? Não tinham eles o mesmo Deus? Bom, diziam que sim. Só que na prática, Acabe não servia a Deus. Tem gente que às vezes entra em contato comigo, né? Não, eu estou no ministério aqui, tem a mesma fé, a mesma crença do seu ministério. Nós somos o mesmo povo. Eu olhei e falei, acho que não. Não vou ficar discutindo com a pessoa, mas eu entendo que existe a água e o óleo. Dá para misturar? A água e óleo, a cozinheira sabe muito bem, não mistura. Né? Então não tem, gente, não mistura. Né? Ou a pessoa serve a Deus mesmo em tudo, ou ela não serve. Ah não, mas eu estou numa igreja, a pessoa é de igreja, veja, eu chamei essa pessoa para ser meu sócio, mas ele teme a Deus. Ah, ele teme a Deus, por que ele teme a Deus? Não, porque ele é de uma igreja. Tá, mas isso quer dizer que ele teme a Deus? E daí na hora que você tiver que tomar uma decisão que tem a ver com a tua fé, uma decisão peculiar à fé que você possui, essa pessoa não vai querer. E aí, como é que vai ficar? É um problema, né? Isso tem a ver também com decisões para casamento. Aqui não temos ninguém nessa fase, mas é possível que alguém que esteja nos assistindo esteja. Nós temos outras espécies de decisões também a serem tomadas, não é verdade? Em casa. A mulher tem que ser submissa ao marido? Como é que ela tem que ser submissa? Hã? Primeiro a Deus, depois ao marido, não é assim? Se o marido falar para ela fazer algo que está contrário à palavra de Deus, ela vai baixar a cabeça? Não vai. Né? Não vai. Ah, mas daí ele vai ficar bravo, não sei o quê, e aí? Bom, vai ficar bravo, tem dois trabalhos. Um é ficar e outro é deixar de ficar. Né? Então é assim. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E Deus pede isso não é por ponto de obrigação, não é por imposição, para jogar um fardo em cima de nós. É para evitar que nós colhamos consequências ruins. Muito ruins. Em quantos casos a gente vê que numa família, um dos dois, marido ou mulher, acaba determinando o rumo que os filhos vão ter para o resto da vida, e o rumo é ruim. Não é verdade? Tinha que ser assim? Enquanto as famílias, às vezes mesmo sem filhos, né? A parte que não teme a Deus acaba tendo prevalências, quer dizer, ela acaba dominando. Vale a vontade dela, tá certo? O cristão ceder nisso? Não está certo. Cristão não pode ceder a exigências irrazoáveis de ninguém. De ninguém. Se essas exigências levam ele a desobedecer a Deus, ele não deve ceder. E essa mensagem, irmãos, ela ganha um peso adicional no contexto em que nós estamos vivendo. Por quê? Nós estamos vivendo numa época de inversão de valores. Né? As pessoas, até empresas, acham chique defender gays e lésbicas. Né? Que é um absurdo. Né? É uma coisa que a palavra do Senhor condena. Inclusive, ela fala que Josafá expulsou os homossexuais dali. Está ali em 2 Reis 22, no versículo 47. Diz ali, ó. Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. 1 Reis, capítulo 22, verso 47. Tirou os rapazes escandalosos daí. Como é que Deus considera eles? Escandalosos. Estão fazendo escândalo. Né? Não é para seguir essa prática. Está errado. Homossexualismo, Deus não fez o ser humano para isso. Nem para lesbianismo. Deus fez homem para casar com mulher. Mulher para casar com homem. Quem nasceu homem, Deus fez homem. Não existe essa de, nasci homem e tenho mente de mulher. Isso é mente pervertida.
Mente pervertida. Agora, a mente guiada pelo Espírito de Deus, se ela é de um homem, vai ser mente de homem. Se for de mulher, vai ser mente de mulher. E se era meio efeminado, na hora que se converter, vai deixar de ser efeminado e vai firmar a voz. E se era mulher querendo falar grosso, né? Quando receber o Espírito de Deus, vai falar com suavidade, vai ser meiga, vai ser doce, como mulher tem que ser. Está tudo errado, irmãos. Agora falando empoderamento feminino, porque as mulheres têm que assumir a liderança e tal. Isso aí está completamente fora da palavra do Senhor. Você, mulher que frequenta alguma igreja e está levando esse tipo de pensamento para a tua mente, abandone o quanto antes. Porque isso aí é a perdição da tua alma. O Senhor falou em Gênesis capítulo 3 para a mulher. Versículo 16. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ele te dominará. Quem foram os chefes do povo de Deus? Homens. A quem Deus fez as promessas? Para o homem, Abraão. Ah, mas e Sara não era uma mulher de Deus? Era, a Bíblia fala que era. Só que ela chamava o seu marido de Senhor. Essa era uma mulher de Deus de verdade. Não é aquela que diz, eu sou pastor, eu sou profeta, vai lá e dá de dedo nos homens. Essa aí tem que aprender muito ainda do Senhor. Aprender a humildade, aprender a mansidão, aprender a se colocar no seu lugar, né? Tudo isso ela vai ter que aprender. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5 em diante, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Ao mesmo tempo, claro que fala para o marido não abusar, né? Verso 7, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Olha, a Bíblia é clara, ela bota a mulher é o sexo frágil mesmo. Eu já ouvi alguém dizer, não, o sexo forte é a mulher. Eu pensei, nossa, isso aí tá, os valores estão completamente invertidos, né? Olha, irmão, não precisa ir muito longe. Qualquer época que tem uma competição atlética, você já vê a diferença, certo? Recorde mundial de qualquer coisa física, e é de quem? É de homem ou é de mulher? 100 metros rasos. Levantamento de peso. Só para dizer alguns. Maratona. Seja onde for, né? Deus fez. E se Deus fez, compete ao ser humano aceitar. Ninguém que se rebela contra o plano de Deus vai herdar a vida eterna. E atenção, marido, você que deixa a mulher dominar em casa, você está errado. Você está completamente fora do plano do Senhor. Você tem que mudar, e urgente. Né? Deus te fez para ser o chefe de casa. Por mais que você tenha temperamento, às vezes mais manso, não importa. O que está em pauta não é o temperamento. Deus não falou assim para a mulher, o marido te dominará quando ele tiver temperamento forte, quando ele for líder. Né? Não disse nada disso. Falou, o marido te dominará, teu desejo será para ele. A mulher é emoção, é coração, o marido é razão, decisão, liderança. Né? Então, mas o meu marido não parece um líder. Então ele tem que se tornar um líder. E na força do Senhor ele vai ser. Então, mudanças precisam acontecer. Mas o que não pode acontecer é aquele que teme a Deus deixar o seu companheiro, a sua companheira, o levar. Porque ele arrisca a sua alma, arrisca a sua vida, e ele põe a vida de outros em perigo. A mensagem de hoje, irmãos, era curta, simples e direta. Né? Não tem muito floreio, é isso. Mas o Senhor espera que nós atentemos, porque certamente temos um inimigo que não dorme. O diabo, quando vê que queremos servir a Deus, o que ele vai fazer? Se ele não consegue nos derrubar, ele tenta usar alguém. Não é assim?
Sempre vai ser assim. Então, por isso Jesus disse, vigiai. Nós temos de estar vigiando. Para fechar, o verso que sempre nós comentamos, Apocalipse 14, versículo 12. Nós temos um caminho traçado, nós temos um código de conduta claro, nós temos uma referência que é esta. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Guardar os mandamentos. Abrir mão do sábado, por quê? Não tem porquê. Simplesmente não se deve abrir mão e pronto. Né? Não tem não. A palavra do Senhor é sim e amém. Não é verdade? É obediência. Daniel pôde falar de Deus nas cortes, por quê? Porque ele era fiel. E a fidelidade dele era um grande testemunho a favor do Senhor. Agora, se Daniel fosse uma pessoa complacente e condescendente, ele não faria diferença. Ele seria só mais um. Porque quem, no ambiente de política e de governo, não é assim? Não é verdade? Então, meus queridos irmãos, sejamos firmes. Busquemos a firmeza que vem do Senhor. Não deixemos que ninguém nos influencie. Nós não podemos deixar alguém nos levar para o mal. Tem muita gente que vai estar do lado de fora da Nova Jerusalém, lá no grande dia do juízo. Vai ser queimada no fogo do inferno. E não tinha intenção nenhuma de fazer mal para ninguém. Só que também não tinha força moral para dizer não para quem a estava arrastando. Que isto não aconteça com nenhum de nós. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, queremos agradecer a palavra, pedir que o Senhor nos fortaleça, nos dê condições de obedecê-la e que sejamos firmes contigo a ponto de ninguém poder nos desviar do teu caminho. Abençoe a tua congregação que aqui se encontra e também todos os que nos assistem, os que estão em qualquer lugar da terra. Que o teu povo se una e seja fiel. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, gostaria de deixar o número do WhatsApp para você cujo coração Deus tocou e quer estudar mais a palavra, quer se preparar para dar o passo do batismo. O nosso número é 41 99509 8425. E também estendo o convite para você continuar nos acompanhando, lembrando que as transmissões ocorrem aos sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto, pelo canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Lembrando que você também nos encontra no site advertenciafinal.com.br. Quiser conhecer mais sobre o ministério ou buscar estudos bíblicos via eletrônica, está lá. Convido você para fechar os olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Espero que nas próximas oportunidades você também esteja acompanhando a palavra do Senhor. Até lá.